pessoal, Gabriel Távora aqui, e neste vídeo nós iremos resolver uma sequência de exercícios da seção 16.5 do livro do James Stewart, volume 2, a 7ª edição. Começaremos pelo exercício 3. O exercício 3 ele pede para calcularmos o rotacional divergente do campo dado pela função vetorial xy exponencial de z em i mais yz exponencial de x em k. Começaremos a nossa resolução calculando o rotacional do campo. A demonstração do cálculo do rotacional já foi discutido em vídeos anteriores, e vou deixar aqui no card para vocês esses vídeos, para caso não tenham assistido. E ele é dado pelo produto vetorial entre o operador del, que é o operador diferencial vetorial, com o nosso campo. Então, vamos lá para a nossa solução. Então, pessoal, começando pelo rotacional, teremos então que o nosso rotacional será dado pelo produto vetorial entre o operador del com os componentes da nossa função vetorial. O que segue então, o rotacional de f é igual às derivadas e as componentes, xy de exponencial de z, 0, z exponencial de x. Agora vamos resolver esse produto vetorial e chegamos ao nosso rotacional. Fazendo então a multiplicação produto vetorial, teremos que o rotacional de f será z exponencial de x em i mais xy exponencial de z em j menos yz exponencial de x em j menos x exponencial de z em k. Agrupando os termos, nesse caso j, o versor na direção do versor j, teremos que o rotacional de f será z exponencial de x i mais xy exponencial de z menos yz exponencial de x em j menos x exponencial de z em k. E essa é a nossa solução do rotacional. Agora calcularemos o divergente. Lembrando que o divergente é dado pela multiplicação escalar entre o operador del, o diferencial vetorial, operador diferencial vetorial, com o nosso campo, diferente do rotacional. Então, vamos lá calcular agora o divergente. Calculando então, pessoal, o divergente, que é dado pela multiplicação escalar do vetor del com nossa função vetorial, nosso vetor da função, teremos então a derivada parcial em x de xy exponencial de z, mais a derivada parcial em y de 0, como foi dado pela função aqui, mais a derivada parcial em z de yz exponencial de x. Fazendo as derivadas parciais, teremos que o divergente de f será y exponencial de z mais y exponencial de x. Ou seja, agrupando os termos, o nosso divergente da função f será y, que multiplica a exponencial de z mais a exponencial de x. E assim, concluímos o nosso exercício 3. Vou deixar uma foto da lousa para vocês e nos vemos no próximo exercício. Bom, pessoal, dando sequência então à nossa resolução de exercícios da seção 16.5, resolveremos agora o exercício 15, que pede para verificarmos se a função vetorial dada ela é ou não conservativa, se esse campo vetorial ele é conservativo, e se for conservativo, achar uma função potencial f, tal que o gradiente dessa função seja igual ao nosso campo vetorial, igual ao nossa função vetorial dada. O campo dado nesse exercício é 3x y² z² em i mais 2x y² yz³ em j mais 3x² y² z² em k. Partindo para a nossa solução, calcularemos então, primeiramente, o rotacional desse campo. A definição de rotacional nós já fizemos nos vídeos anteriores, e ela é
né, o produto vetorial entre o operador diferencial vetorial del com o nosso campo. E caso esse rotacional ele seja igual a zero, o nosso campo ele é conservativo. Vamos então agora calcular o rotacional. Bom pessoal, calculando então o rotacional, nós teremos toda essa expressão aqui, né, e de forma agrupada teremos 0i, porque o termo se cancela ao par, mais 6xy² menos 6xy² em j, mais 4xyz ao cubo, menos 6xyz² em k. Portanto, né, o rotacional, como podemos verificar, ele é diferente de zero, assim o nosso campo ele não é conservativo. O campo não sendo conservativo implica que não teremos uma função potencial f, tal que o gradiente dessa função f será igual ao nosso campo vetorial. Tá? Então a nossa questão ela se encerra por aí. Resolveremos agora em seguida, né, um outro exemplo, também de uma função potencial de 3 variáveis, e buscaremos achar também essa função potencial. Vou deixar aqui a foto da lousa para vocês e nos vemos no próximo exercício. Bom pessoal, resolvendo o nosso último exercício desse vídeo, resolveremos o exercício 16, que também pede para verificarmos se a função, se o campo vetorial dado, né, ele é conservativo ou não, caso seja, para acharmos a função potencial, né, que satisfaça a condição de que o gradiente dessa função vetorial seja igual ao nosso campo vetorial. O campo dado pelo exercício é igual a I mais seno de Z em J mais Y cosseno de Z em K. Como também, né, falado nos exercícios anteriores, a demonstração, né, e um exemplo mais aprofundado sobre o rotacional é dado nos vídeos anteriores, que já deixei no card. Então agora partiremos direto para o cálculo do rotacional. Bom pessoal, calculando então o rotacional, teremos que o rotacional é igual a cosseno de Z em I menos cosseno de Z em I. Ou seja, o rotacional é igual a zero. Se o rotacional ele é igual a zero, o nosso campo ele é conservativo. E isso implica que, se o campo é conservativo, existe uma função f, uma função potencial f, tal que o gradiente dessa função é igual à nossa função vetorial. A função vetorial que define o campo. E o nosso objetivo é descobrir quem é essa função f. Então, agora, já que o nosso campo ele é conservativo, nós achamos que ele é conservativo, podemos prosseguir para o cálculo dessa função potencial. Vamos lá. Bom, pessoal, partindo então da relação de que existe uma função f, uma função potencial f, tal que o gradiente dessa função é igual à nossa função potencial, podemos construir então que a derivada parcial dessa função em x é igual a 1, a derivada em y é igual a seno de z, e a derivada da nossa função potencial em z é igual a y cosseno de z, fazendo a relação entre o vetor gradiente e nossa função vetorial, a função do campo vetorial. O nosso objetivo é achar a função potencial. Então podemos escolher aqui arbitrariamente qualquer dessas três funções, dessas três derivadas parciais, para integrarmos e chegarmos na função f. No caso aqui, sempre escolheremos a mais fácil. Nesse caso, né, a derivada parcial de f em x é igual a 1, então é uma função muito prática, né, muito fácil para a gente chegar na função f, da gente integrar para chegar na função potencial. Então agora no próximo passo, iremos calcular a integral da derivada parcial de f em x, que é igual a 1, para chegarmos na nossa função. Vamos lá. Calculando então a integral, né, de 1 em relação a x, chegaremos que a integral de 1 dx é igual a x mais uma função
de y e z, que quando é derivada parcialmente, né, em x, essa função g de yz foi vista como constante e acabou sendo, né, anulada na derivada. Então chegamos, né, em uma parte da nossa função potencial. Agora trabalharemos nessa função e faremos a comparação com as demais derivadas para completar essa parte restante, essa parte faltante da nossa função potencial. Partindo então da função potencial f, podemos derivar essa função potencial em relação a y para chegarmos a uma comparação com, né, o vetor gradiente, né, ΔF em relação a y e compararmos para descobrirmos quem é a nossa função g de yz. Então vamos fazer a derivada aqui agora. Fazendo a derivada então da equação 4 em relação a y, chegamos que, né, a derivada de x em y igual a zero. Então chegamos na própria derivada da função g em y, né? E quando comparada com a equação 2, chegamos que a derivada da função g em y é o próprio seno de z. Então agora faremos essa igualdade e realizaremos após isso a integração para descobrirmos quem é a nossa função g de yz. Como dito anteriormente, fazendo essa comparação, a função g derivada em y será igual ao seno de z. Como estamos interessados na função g, integraremos essa função g em y, né? Seno de z dy, assim chegaremos à função g de yz, que vai ser igual a y seno de z mais uma função h de z, que quando foi feita a derivada parcial em y, essa função h de z foi vista como constante e acabou sendo anulada. Agora podemos substituir toda essa expressão, toda a função g de yz, na equação 4, na nossa equação 4, e depois, no próximo passo, acharemos quem é a função h de z. Fazendo a derivada parcial da f em z, teremos y cosseno de z mais a função h derivada, né? A função h' de z. Tá? E agora, comparando essa derivada, essa função derivada em z, com a nossa equação 3, temos, né, que a nossa h' de z igual a zero. Então escreveremos essa conclusão e depois integraremos novamente para chegarmos na nossa função potencial concluída. Vamos lá. Fazendo a comparação, então, da nossa função h' de z, que é igual a zero, teremos, então, que a nossa função h de z vai ser a integral de zero em dz, que vai ser igual a uma constante k. Fazendo a substituição dessa equação asterisco na equação 6, que é a nossa função potencial, chegamos, então, no resultado final. Nossa função potencial f, função de x, y, z, vai ser igual a x mais y seno de z mais a constante k. E assim chegamos no resultado desse nosso exercício, no fim desse nosso exercício. Deixarei uma foto para vocês aqui agora da lousa. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês me procurem nos horários de monitoria, né, pelos meios de comunicação já informados a vocês. E qualquer coisa estarei à disposição. Obrigada, gente! Lembrando também, pessoal, que aqui na descrição do vídeo tem o link para uma pasta no Drive com diversos exercícios resolvidos, inclusive todos esses exercícios que eu deixo nas fotos para vocês. Vocês podem acessar por lá, vocês encontram esses exercícios lá. E outros exercícios também relacionados, né? Como o exercício 17, que ele foi resolvido não em vídeo, mas vocês podem encontrar ele lá. E demais outros exercícios, tá?
vocês podem acessar pelas pastas lá. Beleza? Obrigado, pessoal!